agora vamos para o cilada cósmica da semana, porque tem muita gente que tem um problema que o Paulinho tem, tá? Paulinho é um nome inventado aqui, gente. Essa pessoa, de novo, mais um cilada cósmica, Anônimo. extremamente anônimo, né? Que a Exato. pessoa trouxe um problema aqui, vou ler aqui para vocês o que ela falou. Eu não tenho vontade de trabalhar. Eu trabalho, mas é só para poder pagar as minhas contas. Se eu pudesse mesmo, eu ficava em casa sem fazer nada o dia inteiro, porque eu não sinto vontade de fazer nada. Eu tenho 25 anos, já fiz várias faculdades e já comecei várias faculdades e não consegui me conectar com nenhuma. Qual é o meu problema? Que cilada é esse que o Paulinho se meteu, Fernanda? Vamos olhar para o gráfico dele. Vamos olhar para o gráfico de Paulinho e para conseguir. Deixa eu voltar. Eu preciso ter uma visão um pouco melhor aqui, então eu vou pro. O que acontece com Paulinho? Paulinho tem um design muito inconsciente aqui. Tipo, pra Paulinho, na mente dele, ele é um guia emocional. Que é muito bom. Porque só liga aqui, ó, no consciente, ele só liga o raiz com o emocional nesse canal 1949 aqui. Todas as outras ativações de Paulinho são inconscientes. Então ele não percebe, por exemplo, que ele tem uma mente muito sinistra para entender as coisas. Ele também não percebe essa habilidade do ego dele de fazer contratos e de fazer negociações e de entender o que vai ser bom para todo mundo. E ele não percebe o potencial de mutação que ele tem. O que acontece? Tipo assim, quando a gente está avaliando um gerador, qual é a coisa mais importante que a gente precisa entender? É qual é o canal que define o sacral desse gerador. Porque o canal que define o sacral do gerador vai definir como que funciona a resposta sacral desse gerador. E Paulinho tem uma resposta sacral que ele só responde para fazer coisas que são extremamente inovadoras, extremamente individuais, extremamente ligadas à transformação. Ele não responde para fazer trabalho repetitivo. Ele não responde para ir num lugar todos os dias fazer a mesma coisa. E aí essa sensação de eu não gosto de trabalhar tem muito a ver com eu não gosto da forma padrão como o trabalho se assemelha. Eu não respondo a fazer aquelas coisas que são consideradas pela nossa sociedade como trabalho. Agora, o que acaba acontecendo com o Paulinho? Ele às vezes não se expõe o suficiente, ele precisa se expor mais a estímulos diferentes, a tipos de trabalhos diferentes, a tipos de lugares diferentes, para entender o que o sacral dele de fato tem vontade de fazer ou não. Porque muitas vezes a gente fica preso naquilo que é considerado a rota de vida normal. E qual é a rota de vida normal? Você vai fazer uma faculdade, você vai gostar daquela faculdade, você vai conseguir um emprego ali, e aí você vai crescer na empresa e vai se tornar um líder dentro daquela empresa, ou você vai criar a sua própria empresa, e aí você vai, enfim, casar, ter 2 filhos, um carro, e a sua vida vai estar completa quando você puder viajar todo ano para um lugar que você quer e puder comprar as coisas que você quer e tiver uma relevância social, um reconhecimento, né? Então, aqui a gente tem uma pessoa que, na verdade, veio para fazer transformações, né? Por causa desse canal Por causa desse 360 canal aí. 360. E Ele é também do 4323, que é também pelo individual. 4323. É uma pessoa de. Ele tem 2 circuitos, né? Tem um circuito individual muito forte, que tem um tema de empoderamento. Então, todo mundo que tem um circuito individual, que é esse circuito que passa no meio do gráfico, ele fala muito sobre você transformar as pessoas. Isso Então, aqui, se um galera, ó. indivíduo não transforma ninguém, é como se ele Aqui, não esse canal, tivesse. esse aqui. é, ele não tivesse conseguido cumprir seu propósito de vida. O indivíduo precisa transformar os outros.
E a outra coisa é que ele tem um canal tribal, ele tem um circuito tribal muito forte, que tá Que é esse ligado, aqui. que é esse aí, que é o 4037 e o 1949. É um Esse aqui circuito. também, né? Esse daí também Então é ele tem tribal. 2 tribal e Dois e individuais. dois individual. Então, assim, sabe o que é engraçado sobre essa pessoa? É Hum. que o 40 é a porta do amor ao trabalho. E ele não quer trabalhar. É porque ele Por ainda não quê? encontrou aquilo que o sacral dele responde pra fazer. Mas isso tem alguma coisa a ver com esse centro de identidade aberto aqui? Tem muito a ver com o centro de identidade aberto. O centro de identidade aberto é que outra pessoa que vai mostrar. É engraçado você ver essa pessoa, porque todos os centros que ela tem aberto, ela tem totalmente aberto. Ela tem um coronário Sim. totalmente Ela não tem aberto. nem uma portinha ali Ela para não contar a tem história. nenhuma porta pra contar a história. No caso ali do coronário, ela vai ser muito condicionada pelo 63, que são as dúvidas do futuro. E aí é bem interessante que a dúvida que ele traz é como que eu sobrevivo no futuro, sendo que eu não gosto de trabalhar do jeito que eu gostaria, entendeu? Aí E tava no trânsito também, né, essa o dúvida, quê? semana passada. Do Essa dúvida de 63? futuro e tal. Não, Não, mas não do essa dúvida do 63, futuro mas... era do 57. Que é diferente, assim, tipo, o 57, ele é individual, ele é um Esse aqui. medo de sobrevivência, ele é o futuro, será que eu sobrevivo? Hum, O medo do, faz explain. do 63, lá de cima, ele já é uma... 62, esse aqui. Não, 63, Marta. Ele tá Acho que é o indefinido 63. no coronário. Entendi. Isso. Não, mas ele não tem o 63. Exatamente, ele é muito condicionado pelo 63, porque ele tem o Porque ele quer 4. fechar esse negócio aqui. Exatamente. Exatamente. Então ele vai ser condicionado por esse, pelo esse, Ele vai ser por condicionado esse por todo. aqui, Tipo assim, por no esse aqui. coronário é mais forte. Esses todos aqui. Exato. No coronário é mais forte E também, porque a gente aqui, tem. O sol da aqui também. personalidade dele tá no Também. 4. Só o da personalidade dele tá no 4. Entendi. Então Entendeu? entendi. Então a dúvida Entendi. existencial dessa pessoa é como que eu me dou bem no futuro? Como que eu Então, assim, garanto. só uma pergunta aqui, muito aleatória, mas eu preciso perguntar. Diga, Então, no faça. meu caso, que eu tenho o 36, igual ele aqui, e aí tem o outro 35 lá, como o meu sol é 36, meu maior problema é o 35? Não necessariamente, porque o seu maior. Um dos maiores Não precisa falar condicionamentos. de mim, se eu tô falando é porque era a mesma lógica, Não, mas se não for falar que não, então. existe isso, mas no seu caso tem uma. Porque você tem uma divisão, entendeu? E às vezes a gente é Hum. muito condicionado pelas portas que fecham a nossa divisão. Uma Então não divisão sei se. curta, no caso, porque ele também tem, né? Que essa Ele aqui tá tem uma dividida divisão dessa galera curta. aqui. É condicionado pelo 45, ele é condicionado pelo 12, ele é condicionado pelo 35, porque eles fechariam a divisão dele ali. Entendi. E aí, vamos lá. Aí eu perguntei da identidade do nosso convidado aqui, Paulinho, hoje, e aí você estava falando que a identidade vai ter problema, mas aí você passou por 4. Exato. E aí, o que que acontece ali no 4? A gente começa a ver que essa pessoa tem muita dúvida com relação ao que ela vai fazer, para onde ela vai. E ela fica tentando se encaixar nas fórmulas sociais que já existem, sabe? Então, Ou seja, nessas profissões que nas estão meio profissões que consagradas, pré-estabelecidas. assim. Exato. Aí fica E às vezes a tentando fazer profissão vários dele tem que ser cursos. outra Exato. coisa, não tem nada a ver. Por isso E que é ele não uma, se e é uma encaixa em profissão faculdade. completamente diferente. Às vezes vai ter que ser uma coisa que ele vai criar. Uma coisa que Existem ele vai muitas criar. profissões aí que foram criadas nos últimos anos, e eu acredito que agora com a inteligência artificial vai ter muito mais ainda, né? Exato, exato. E, assim, mais interessante que a gente tem que olhar nesse momento é qual que é a motivação. Quando a gente olha a carreira, a gente precisa olhar muito para a motivação e para o perfil. Motivação de inocência. Ele tem motivação de inocência e ele tem ainda o E o perfil do perfil investigador aqui. do influente, que é o perfil 1.4. O que precisa ser visto aí? O perfil 1.4 é um perfil que ele veio aqui para criar uma fundação de conhecimento sobre alguma coisa e externalizar essa fundação para várias pessoas, para a rede de contatos dele. E aí é interessante que essa pessoa ainda tem a cruz da encarnação da explicação. Então, o trabalho que ela vai desenvolver, ele é um trabalho mais intelectual do que um trabalho braçal. É claro que ela tem que construir, porque ela continua sendo um gerador.
Paulinho continua sendo um gerador que veio aqui responder. Mas Explique. o lance todo é que ele não vai se encaixar nos moldes padrões da sociedade. Ele não veio aqui para fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Ele veio aqui para fazer porque ele tem motivação de inocência. Ele veio para fazer aquilo que deixa ele feliz. E ele tá fazendo exatamente o contrário, que ele tá nesse emprego aí só porque ele ganha bem, né? Exato. Ih, Só que a motivação de inocência, ela é uma motivação que não se envolve. Ela não veio aqui pra, tipo, dizer pra pessoa, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Na verdade, ela é um observador externo que entende o que tá acontecendo no mundo. E aí, depois, ela fala aquilo que ela explica, né? analisou, ela explica. Ele tem Exato. incluído de explicação aqui. Ele explica o que tá acontecendo. Ele explica os direcionamentos. Ele explica como que a coisa funciona. E aí o grande lance... Tinha que ter um podcast. Pode ter um podcast, pode falar coisa aleatória na internet, pode... existem várias formas. Ou pode ser um professor também. Visão de poder. Eu acho que um professor eu acho que era bom, né? Porque a pessoa vai... o professor ele Só tem que ser assim, neutro na explicação dele, né? O foda aqui é que Não é vai uma ser pessoa professor que de história, precisa pelo amor de estudar Deus. muito. Porque tem um perfil que tem a linha 1 na personalidade. Aqui, né? Só que o lance todo o Sol ainda. sacral precisa responder a um assunto para que essa pessoa gere fundação. Porque a gente tem que lembrar que toda pessoa que tem a linha 1 tem muito medo. Tem um medo Ela é insegura, absurdo. por isso que ela estuda tanto. Por isso que ela estuda tanto. Só que essa pessoa não tá respondendo para estudar alguma coisa. E aí, Entendi. primeiro assunto que precisa ser visto é o que responde a mas é porque... gerar uma fundação. Mas é porque o que acontece com a maioria dos jovens, que esse daí tem 25, ele deve ser da geração Z, pelo que eu tô vendo aqui, o que acontece com a maioria dos jovens é que eles acabam se metendo, por exemplo, na faculdade justamente para estudar assuntos pré-estabelecidos, no sentido de que os pais querem, sei lá, tem pai millennial, tem pai boomer ainda, tem pai geração X, tem um monte de tipo de pai. E aí tem alguns pais que eles acham que você precisa garantir uma determinada segurança fazendo a faculdade das coisas tradicionais. Então vai fazer engenharia, vai fazer medicina, vai fazer direito, vai fazer as coisas que é normal de um ser humano do século passado, literalmente, fazer, né? Sim. Millennium passado, na verdade. E essas profissões novas estão surgindo agora, influencer, podcaster, sei lá, nem eu tô conseguindo acompanhar Marta, mais eu não sei nem qual é a profissão que eu tenho. Fernanda, você tipo... Sabe aquela pessoa que fala STEM, influencer, supermodel, shapeshifter, sabe? Você lembra dessa mulher no TikTok? Ela falava. Sim. E de vez em quando vira um gato, miau. Exatamente. É isso. Minha profissão hoje... Mas é isso, assim, o que acontece? Eu acho que a internet, pela primeira vez, assim, na história, a gente tá vivendo uma coisa que nenhuma geração anterior viveu, que é todas as gerações tendo voz ao mesmo tempo. Porque o que acontecia... Essa coisa, por exemplo, de uma geração passar as coisas para outra e ficar criticando as coisas da nova geração. Essas músicas não prestam, porque lá no meu tempo as músicas eram boas, agora é tudo uns lixos. Eu ouvi isso e agora eu tô falando isso. Eu sou essa pessoa agora, gente. Eu falo que as músicas de hoje em dia é tudo uma bosta. Tem música boa, e nem todos é uma bosta, mas assim, eu já me peguei falando muito isso. Eu falei, caraca, eu virei a pessoa que eu mais temia, minha avó. Que gostava só de bolero. Bolero, que é o legal. E aí, tipo, enfim, a gente tinha essas coisas, mas essa parada ficava meio que dentro de casa, era uma coisa mais contida. Hoje em dia, todo mundo esbravejando o que pensa na internet para todo mundo ouvir. Então, fora todo o condicionamento que existe. Então, as pessoas realmente, acho que dessa geração, elas ficam confusas, porque de um lado você precisa garantir a segurança material, você precisa arrumar um emprego para pagar as contas, não tem que ser gostosinho, não tem que ser isso, não tem que ser aquilo, que é o caso que essa pessoa está passando. Ele tem um emprego, o emprego dele é bom, ele ganha bem, muito bem para a idade dele, mas ele, assim, não responde muito, ele cumpre o job, ele faz aquilo ali que ele tem que fazer. O lance todo é que essa pessoa tem um ego definido, né? Então, assim, precisa ganhar dinheiro e precisa conseguir...
Mas precisa ganhar dinheiro, mas não precisa ao mesmo tempo. Me explica isso, porque Não, você o falou da que motivação de acontece? inocência aqui, A ó. motivação de inocência é uma pessoa que, assim, o motivo pelo qual ela faz as coisas é porque ela gosta de fazer aquilo. Entendeu? Ela não Entendi. tá fazendo com o objetivo de mostrar para os outros, ou de liderar um movimento, ou de. Ou de Porque mudar o ou de mundo. mudar o mundo. Ela é Não é um tipo. ativista, Não, definitivamente. definitivamente. Tipo, essa pessoa, ela vai às vezes compartilhar a opinião dela sobre o que tá acontecendo, mas sem, tipo assim, Sem vontade de apego. mudar nada. Ela veio aqui Mas pra esse ser uma. canal aqui da mutação dele, que ele precisa fazer uma mutação, como é que é isso? Marta, a mutação que ele vai ter que passar é uma mutação dele dentro do próprio processo. Entendeu? Tipo, Entendi. precisa ser muito. É muito individual. É engraçado isso sobre o individual, porque o individual ele empodera por meio do exemplo. Então, eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu não consigo mudar ninguém se eu não viver o processo. Eu preciso viver o processo em mim. E no momento que eu vivo o processo em mim, eu empodero outras pessoas para viver o processo do design humano. Então, Entendi. se eu não viver, eu não transformo ninguém. E o processo individual é esse. A pessoa faz uma coisa muito esquisita. E aí a pessoa. Pra ela. Pra ela. Tipo assim, nossa, fulano é, sei lá, structure shapeshifter, entendeu? E aí a pessoa. A pessoa olha e fala assim: é sério mesmo que existe uma pessoa que fala na internet que é shapeshifter e é um gato? Eu acho que essa pessoa é muito doida, né? Então, a partir Eu prefiro disso. não começar. Exato. A partir disso, chegam umas outras pessoas e falam assim: porra, massa, eu posso. Fulano é isso e ele ganha dinheiro fazendo isso, Que então eu posso bosta. ser também. E aí você gera mutação a partir dessa forma. Entendeu? Entendi. Então a mutação, nesse caso aqui, ela. É porque como que funciona? Tipo, a pessoa que tem a motivação de transferência, que é a motivação de desejo, ela mostra, através do processo dela, ela chega e fala assim, digamos De que transferência de de inocência, né? inocência é desejo. Inocência transfere para desejo. É porque, Exato. gente, entendam o seguinte: esses nomes aqui, eles vêm desses números, é tudo uns números, tá? E aí os nomes foram traduzidos com número. E aí o que acontece? O 6 transfere para o 3, o 1 transfere para o 4, o 5 transfere para o 2 e vice-versa, tá? Então, o 2 transfere para o 5, o 4 transfere para o 1 e o 3 transfere para o 6, beleza? Então, quando ela está falando de transferência, é isso. Aí, por exemplo, ele tem alguma, não sei qual dos números aqui, qual que é o número Eu da sei, inocência aqui, é o Fernando? número principal, que é o número da cor. O número maior é o número É o da cor. 6? É o 6. É, Isso. é o 6. Então, quem tem esse 6 aqui, tem a tal do negócio, né, nesse ponto aqui, exatamente do gráfico, tá? Nessa seta daqui, cada seta significa uma coisa. Essa aqui é a seta da motivação. A motivação dele, no caso aqui, é a de inocência, tá? Aqui. Então, a dele transfere para 3, que no caso é desejo, certo? Exato. E aí é Exato. por isso que você está falando que quem tem quem está transferido, ou quem tem de verdade a motivação de desejo, faz o quê? Veio aqui pra liderar. E aí essa pessoa é a pessoa que pega na mão e fala assim: fulano, eu vou te mostrar qual é o passo a passo. Tipo, digamos, essa é a pessoa que faz um programa pra salvar os jovens das drogas e fala: olha, no meu processo de sair das drogas, eu fiz isso. E eu vou pegar na mão e vou te ajudar a fazer esse negócio. Isso é quem tem Isso é motivação de desejo? desejo. Exato. Que loucura. Desejo. Porque essa pessoa ela veio liderar um processo de transformação. A partir da transformação dela. E por que é desejo? Que tem desejo na história? É porque você precisa desejar uma transformação, sabe? E esse daqui é inocente em relação à transformação. É inocente em Tipo, relação à transformação. ele não vai tá ali olhar a fazendo pessoa. o rolê. Ele vai olhar a pessoa que tá passando por aquele problema e ele vai permitir que a pessoa passe por aquele problema porque é o problema dela e ela precisa. Ele é inocente no sentido de que ele não tem Ele não se a envolve. responsabilidade de resolver Ele não o tem a problema da pessoa que ele tá responsabilidade de vendo. resolver. E ele é totalmente. Tipo assim, ainda mais que ele tem visão de poder. Então ele tá ali vendo quem tá ganhando, quem tá perdendo. Ele tá vendo que o time determinado time vai perder, mas ele não vai se envolver, não vai falar com o técnico o que o técnico precisa fazer, ele não vai ser aquela pessoa louca que tá no estádio gritando: "Ô, seu filho da puta, tem que substituir o Ronaldo". Ele não vai falar isso, né? Mas Ele às vezes. vai ficar de boa só observando. Esse jogo aí tá uma bosta aí, tá.
vai Não, na perder. real, ele é o comentarista do final do jogo que avalia, fala, o jogo foi ruim, fulano fez isso, Pronto, Beltrano ele fez poderia ser aquilo. um comentarista daqueles cara que fica depois do jogo comentando ali Exato, 200 anos. sem ter a necessidade e a vontade de transformar nada do time. De No ir lá e momento que mexer no alguém time. chega e fala pra ele, vem cá ser o técnico então, porque você tem ideias tão boas, você poderia colocar isso em prática. Aí ele acabou de se ferrar. Não, eu sou inocente nesse processo. Exatamente. Entendi. Entendeu? Não, então tem bastante profissão para ele só não foi apresentado a isso, né? Mas tem que ser profissões, assim, disruptivas. Ele não vai conseguir trabalhar no Entendi. mercado tradicional com esse design. Tipo assim, se ele trabalhar, provavelmente, se ele não tá respondendo. Assim, Então é por isso que ele desculpa. não deu certo em nenhuma Se ele não está profissão. respondendo a trabalhos no mercado tradicional, que é difícil porque ele tem a resposta dele vem da mutação, né? Vem do 360. O que acontece, gente? Vamos lá. O sacral, ele responde principalmente às coisas que estão relativas ao canal que está ligando aquele centro. Então, o canal que está ligando o sacral dele é esse 360. É claro que ele vai experimentar, e eu vejo isso. Em mim, por exemplo, eu tenho esse 27 aqui. E esse 27 é o de cuidar dos outros. Então, eu literalmente tenho umas respostas de literalmente me tirar da cama para cuidar dos outros. Ontem aconteceu isso. Eu tô em Vitória, no Espírito Santo, cuidando da minha avó, que minha mãe e meu pai foram viajar. E aí eu tô aqui cuidando dela e eu vi que ela ia levantar para fazer almoço, fazer alguma coisa. Minha avó tá idosa, ela tem 88 anos. E na mesma hora eu levantei assim, involuntariamente, até porque a minha resposta sacral, ela é 100% inconsciente, totalmente inconsciente. Tipo, no caso dele, ela é metade consciente, metade inconsciente. Ele é inconsciente. Então, os insights que ele tem, ele nem viu. Ele já falou, nem que falou, sabe aquela pessoa que fala e depois pensa? Literalmente, essa pessoa que é ele. Vai falar, vai soltar uns insights muito loucos sem nem raciocinar. Já o meu aqui é preto, então eu realmente, quando eu tenho esse canal, quando eu solto um insight, então eu vou responder muito para coisas que são padrões positivos para mim, né, que vão determinar um determinado ritmo e tal. Só que o 27, eu vejo ele agindo na minha vida. O 42, puta que o pariu, esse 42 é uma desgraça na minha vida, porque o 42 é o das finalizações. Então, se eu comecei uma parada, se eu tive resposta para começar uma parada por algum motivo, alguém algum 53, veio um trânsito no 53, ou então alguém que tem um 53, ou então alguém fez um negócio que eu respondi, eu só consigo parar se eu terminar aquela parada. Sabe uma última coisa que eu queria falar, Marta? Fale. Essa pessoa não tem ativação no Penta. E aí... Gente, o Penta é isso aqui, ó. tá vendo que é tudo branco? Então, mesmo ele sendo um gerador, tá vendo? muito Todos esses difícil canais pra ele aqui são os trabalhar canais do numa Penta. empresa pequena. Putz, Fernanda. Muito difícil. Então, assim, é muito provável que ele tá muito no lugar errado. Porque a identidade, se ele não tá tendo coisas pra responder, e aí, quando a gente pensa assim, como que a gente conserta essa cilada, é bem importante que ele precisa trocar de ambiente. Putz. Ele precisa muito trocar de ambiente, porque se ele tá num... O que seria trocar de ambiente? É sair de casa, mudar de país, é mudar de estado? O que é trocar de ambiente? Marta, assim, precisa vir de uma resposta. Esse ambiente... Porque ele é gerador. Porque ele é gerador. Trocar de ambiente tem muito a ver de trocar as pessoas com que você se relaciona. Porque o que acontece? Tá lascado, porque linha 4? Linha 4, sim. Existe... O que acontece? Precisa entrar em contato com novas redes. Assim, como uma pessoa de linha 4, eu já troquei de rede muitas vezes, né? Eu já Fernanda, mas você é a individual louca, né? Ele não é tão individual assim, ele é bem tribal. Ele é bem individual, Marta. Ele é, mas só que ele é bem você tribal. é só individual. Ele é 50% individual, 50% tribal. Mas não significa que porque você trocou, porque você saiu de uma rede, que você precisa abandoná-la completamente, entendeu? Eu mantenho vários contatos de gente que eu conheci quando eu tinha 15 anos, Marta. Tipo, eu ainda tenho esses contatos, eu ainda nutro essas redes, mas não é minha rede principal. O grande lance é que novas redes precisam ser construídas. Entendeu? Novas redes precisam ser construídas. A única saída que eu tô vendo para ele conseguir, sendo um gerador, literalmente atrair, porque nesse caso aqui, ele não vai poder iniciar uma nova rede, ele vai precisar
né, ser em que essa rede precisa aparecer e ele precisa, né, um amigo literalmente tem que aparecer na vida dele, ele tem que conhecer uma pessoa nova via resposta. Mas para que isso aconteça, o que essa pessoa precisa fazer vai ser uma coisa que eu tenho feito, é o meu processo agora, que é literalmente botar o motor para funcionar. Durante muito tempo, o que acontece? Esse condicionamento todo que vem da infância, que é o tema do episódio de hoje do MoçaCast, se você está assistindo o corte do Cilada, assista o MoçaCast 59, a gente falou muito sobre os condicionamentos, inclusive a gente começou até mostrando esse gráfico aqui, para falar sobre toda essa questão de condicionamentos que acontecem desde quando a gente é criança e que fodem a nossa vida de adulto, real, oficial, pela sociedade como um todo, não só pelos nossos pais. Aí os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, mas a verdade é o que é. Então, a gente falou muito sobre isso, e quando você é gerador, acaba que você meio que é forçado a passar por cima da sua autoridade como um rolo compressor. Tinha alguém no chat perguntando o que era autoridade. A autoridade é seu processo decisório. No caso dele, ele tem autoridade emocional. No meu caso, eu tenho autoridade sacral, porque eu não tenho o emocional ligado. E a verdade dos fatos é, para você dizer sim a algo, no meu caso, eu só preciso responder na hora. Eu tenho verdade no agora, então eu não tenho isso aqui ligado. Então, eu vou saber na hora que a pessoa me propôs fazer um negócio, se eu tenho energia ou não. Ele não, ele vai ter que passar por uma onda mais complicadinho. Mas o fato é, o condicionamento normal é que a autoridade que existe é a autoridade externa. Então, quando você nasce, a autoridade é dos seus pais. Aí você vai para a escola, a autoridade é do professor, e depois do coordenador, e depois do diretor da escola. Quando você está na sociedade, a autoridade está num juiz, ela está num delegado de polícia, ela está num político. Então, a gente vive uma cruz de encarnação atual, que é uma cruz de encarnação em que a autoridade está transferida. Em 2027, a gente vai começar a fazer um shift para um outro momento, tanto que estão surgindo várias questões agora, não só por conta do design humano. O design humano surgiu no final da década de 80, literalmente 1989. Mas você vê aí, por exemplo, os próprios jovens, a galera tá falando o tempo inteiro aí que essa geração Z é difícil trabalhar com eles, eu não tô sabendo lidar, não vou contratar mais. A situação é a seguinte, as pessoas vão morrer, só vai sobrar a geração Z e você tá fudido se não soubesse se adaptar a lidar com esse povo, tá? Mandando a real aqui, nua e crua para você, é essa. Por quê? Porque agora, essa autoridade que é transferida, essa hierarquia que existe nas empresas, na sociedade, isso é uma parada que vai cair por terra. E a gente precisa começar cada vez mais a se conectar com a nossa autoridade. E no caso do gerador, o gerador ele tem uma aura envolvente. Ele tem uma aura que atrai. Quando está funcionando, ele tem uma aura que atrai as coisas para ele. Então, a solução para esse indivíduo aqui, Paulinho, é ele começar nas pequenas coisas do dia a dia a se conectar com a autoridade dele, que ele comece a colocar esse motor dele para funcionar, para que ele comece a atrair oportunidades para ele, para que ele tenha algo para responder, para ele encontrar uma nova rede, uma vez que essa rede que ele tem hoje, né, das pessoas que estão em volta, não estão levando ele para lugar nenhum. E porque é através disso que ele vai encontrar essa profissão, que talvez seja uma profissão completamente disruptiva, que não seja as profissões tradicionais que existem. Então, assim, o tema desse Cilada hoje foi: eu não tenho vontade de trabalhar, eu trabalho porque eu tenho que pagar conta. Esse também era um pensamento antigo, um pensamento de sobrevivência. A gente já passou da sobrevivência, a gente não tem mais mamute correndo atrás da gente na rua. Né? Temos problemas de guerra, temos uma série de questões que a gente precisa resolver ainda, estamos em constante evolução, mas a verdade dos fatos é que a gente não está mais naquela vibe. E a gente, às vezes, age no modo sobrevivência o tempo inteiro porque a gente se coloca nessa situação, porque a gente acha que a vida é assim. E não se permite, às vezes, experimentar que a vida pode ser um pouco diferente. Então, assim, primeira regra para tudo, a gente falou, por exemplo, muito aqui da questão da alimentação das crianças no MoçaCast, no tema do MoçaCast, se você não assistiu, vai lá, 59. Falou muito, né, que o problema do condicionamento começa justamente aí, porque o cérebro para de se desenvolver, porque ele está sendo nutrido da forma errada através da alimentação. Olha que loucura. E a parada começa a matar a tua criatividade no ponto que chega no final das contas, você está vivendo uma vida de merda, você não está vivendo sua assinatura. Nesse caso aqui, ele não chegou a falar a palavra frustração, mas ele disse que não tem ânimo para fazer nada e tal, então provavelmente ele deve estar vivendo muito frustrado porque não está usando o sacral dele. E cada tipo energético, promotores vão experimentar muita raiva. Então, se é promotor, fez, sei lá, entrou lá no gráfico, né, no site lindão da Fernanda, fez seu gráfico corporal,
né? Você vai entrar aqui, você vai lá digitar, vai clicar, quer fazer meu gráfico gratuito. Aí você vai digitar suas informações bonitonas e tal, você vai colocar lá. Você tem que saber sua hora exata. Não inventa a moda de se fazer. Ah, se nasci de manhã, vou colocar um horário aleatório. Vai dar merda. Isso aqui é muito preciso, é uma ferramenta muito precisa, tá? E a verdade dos fatos é, você só vai conseguir se descondicionar se você, no mínimo, começar a viver o seu processo real de autoridade e respeitando o seu tipo energético, que é a sua estratégia. Nesse caso aqui, responder, no caso dos promotores, informar, né, para eles poderem sentir a paz. Os guias, né, a gente tem vários guias extremamente bem-sucedidos, a gente fala muito da Taylor Swift aqui, do Gary Vee é outro guia também, você vai ver que os caras, quando eles estão alinhados, eles experimentam mesmo a assinatura deles e é sucesso, o nome disso, entendeu? E você tem os espelhos que vão experimentar, vão sentir a vida constantemente surpreendendo eles, né? Coisas positivas aí surpreendendo a vida. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é você fazer como eu, entendeu? E ter acesso a Fernanda, porque eu tenho acesso a ela, porque a gente mora junto, literalmente, né? E a Fernanda e eu, a gente tem uma relação de troca muito grande, então a gente troca muita ideia sobre isso, e eu vou te falar que ter um guia na sua vida, ainda mais um guia que sabe, um guia qualquer, já é muito bom. Um dos meus melhores namorados da vida era um guia, depois eu fiz os gráficos, tudo dos meus namorados, entender as tretas. Inclusive, se você tiver alguma treta, se você quiser mandar no Cilada Cósmica, a gente já fez aqui, inclusive, da Taylor Swift, do Travis Kelce, entendeu? Se você não viu esse episódio, vá lá assistir, acho que foi o 2, se não me engano, Cilada Cósmica 2. Mas a gente faz aqui, então manda seus dados lá no perfil da Fernanda, @FernandaMoça lá no Instagram, manda lá os dados para ela poder fazer. Aliás, na verdade, você pode fazer seu gráfico aqui e falar, eu fiz meu gráfico, meu nome é tal, manda um print para ela, eu queria ser o participante da Cilada Cósmica. Aí, se você quiser que a gente oculte seu nome, a gente oculta. Se não quiser, se estiver tudo bem, a gente manda lá seus negócios para você participar do próximo Cilada. Mas a verdade dos fatos tudo começa com autoridade e estratégia. Depois, é um buraco isso aqui, você vai aprendendo uma série de coisas e você ter acesso a alguém que possa te orientar, né, que possa te responder, porque o que acontece? No meu caso, eu preciso de uma pessoa me perguntando as coisas, e é muito bom estar com a Fernanda, porque eu falo às vezes com a minha mente assim, eu queria fazer tal coisa, ela fala assim, você quer fazer tal coisa? E aí eu falo, não, aí eu já sei que não quero. E às vezes a gente toma as decisões cagadas justamente porque a gente está condicionado a tomar decisões com a nossa mente, ao invés de usar a nossa autoridade. Então, ter acesso a uma pessoa como ela é muito fundamental na vida. Fernanda, você faz acompanhamento? Como é que é? Eu tenho umas sessões de acompanhamento, principalmente para quem já fez o processo para quem já teve a primeira leitura. É bem importante, assim, depois do condicionamento, depois que você conhece seu design, você ter o acesso a um guia para você entender aonde que tá dando problema, sabe? E às vezes a gente não consegue enxergar no nosso próprio processo. É importante para os guias, é importante para os geradores, é importante às vezes até para os promotores, porque às vezes a gente tá tão imerso na coisa que a gente não consegue se enxergar. E aí esse é um processo bem legal. No primeiro momento, assim, dura 6 sessões, e aí isso pode ser renovado, mas vai depender do objetivo da pessoa, então é um processo bem personalizado, que a gente vai trabalhar no 1 a 1, o que precisa ser resolvido, todas essas coisas. Show de bola. Então, esse foi o Cilada Cósmica desta semana. Se você gostou desse Cilada Cósmica, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal para você receber